Olá, esta é a nossa aula 14 do curso de Teologia de Umbanda, cujo tema é Umbanda e Corpo. Agradeço muito a você que está acompanhando este vídeo, acompanhando nosso curso, compartilhando, fazendo seus comentários, dando a sua contribuição, participando do grupo de WhatsApp, ajudando a fazer esse diálogo mais efetivo. Agradeço de modo especial aos organizadores do canal e deste curso, meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum, mãe pequena Luísa de Oxum. Este curso, que é de teologia e não de doutrina, umbandista, embora por vezes os elementos se cruzem, as situações se cruzem, é uma parceria entre a tenda de Umbanda Caboclos de Bois e a Pirintra das Almas e o canal Saberes de Axé. O tema de hoje, como todos, nós não vamos esgotá-lo sem pretensões, imaginem, ainda mais num tempo tão pequeno, mas também, como em todos os temas, nós temos aqui a ideia de lançar uma semente da qual germinem possibilidades encruzilhadas para o diálogo. E quando pensamos, então, são muitas abordagens possíveis, mas quando pensamos Umbanda e corpo, a primeira reflexão é que para a religião de Umbanda, para suas práticas, o corpo é um grande parceiro. O corpo não é um impedimento para que nós tenhamos uma vivência espiritual maior, porque inclusive o conceito de vivência espiritual maior também se dá no cotidiano. No cotidiano, no nosso caso, dessa encarnação. Nós estamos encarnados, portanto temos corpo. E cada corpo tem a sua importância, tem a sua individualidade e, embora possa ser encarado como uma roupa da qual nos despiremos, não é, no momento do desencarne, isso ainda não aconteceu. Então nós precisamos tratar o corpo não como um acessório, literalmente, porque na verdade nós não temos um corpo, nós somos um corpo, cada um de nós é um corpo. O corpo é a manifestação externa, palpável, concreta do indivíduo nesta encarnação. E tanto é verdade que há aspectos legais que protegem o corpo mesmo depois do desencarne. Não pode haver doação de órgãos sem autorização, não se pode violentar um cadáver do ponto de vista físico, de agressão, bater, machucar sexualmente, não se pode vilipendiar um cadáver, roubar um cadáver. Não é assim que funciona, porque o indivíduo já desencarnou, mas o corpo ele é sagrado. Sagrado no sentido da sua importância enquanto elemento vital, elemento espiritual que serviu a uma vivência espiritual, por questões energéticas, por questões legais mesmo, por questões civis. Não se pode vilipendiar um corpo, um cadáver, nem durante a encarnação e nem depois da encarnação. Além disso, nós falamos que o corpo, sim, tudo bem, entendamos como algo passageiro, deve-se ter o amor e o respeito, não a hipervalorização, mas também não o desprezo. E nesse sentido, infelizmente, muitas vezes o espírito desencarnado fica ligado ao corpo que se decompõe. Ele não aceita, não compreende a sua nova situação. Então, diante dessas primeiras observações, a reflexão mais simples, mais objetiva de que nós devemos vivenciar o nosso corpo, já que também o somos, né, de uma forma equilibrada, não é nem com aversão e nem com uma paixão extrema, mas respeitando-o, cuidando dele. Existe o prazer, existe a dor, existem as experiências, existem as limitações, existem as deficiências, e tudo isso precisa ser considerado, respeitado. Pensando particularmente na religião de Umbanda, nós trabalhamos, eu costumo dizer assim, com os 5 sentidos mais o sexto. O sexto é a intuição, a espiritualidade, né? E os outros cinco palpáveis: olfato, visão, audição, tato, paladar. Afinal, seja numa prece individual em casa, na rua, seja numa oferenda também individual ou na vivência coletiva, na gira ou em outros momentos,
Nós cantamos, nós dançamos, nós falamos, nós batemos palmas, né? Nós comemos, nós sentimos o cheiro da defumação, da alfazema, nós visualizamos todos os processos com a vista física, estou dizendo, além das outras formas de visão, não é? As cores, enfim, não tem como eu não considerar o corpo importante, além da vivência, da encarnação, na mediunidade, uma vez que a mediunidade se dá por meio do corpo físico. O corpo é um canal, um meio, médium, somos médiums, né? O corpo é um canal de contato com a espiritualidade, superior ou não, amiga ou não. Além disso, nós temos um dos dons mediúnicos, inclusive hipervalorizado, não deveria ser assim, que é a incorporação. De qualquer forma, com o devido valor, incorporação pressupõe um corpo. E as demais formas também. Então, o corpo é um parceiro. Certa vez, uma amiga, há muitos anos, disse o seguinte: olha, não tem nada a ver a espiritualidade com a questão física, com o corpo. Aí eu disse assim: então, coma uma feijoada e vá meditar. Ou então fazer algumas posturas específicas de yoga, asanas, né? Não dá, a gente vai ficar sonado, não só para meditar, para outras questões. Então, o equilíbrio é muito importante. Além disso, a Umbanda é uma religião holística, ou seja, ela cuida da mente, do corpo e do espírito, visando ao equilíbrio deste trinômio, destes três aspectos. Então, eu não posso considerar um mais importante do que o outro. Há momentos em que talvez se privilegie um elemento, dois elementos e não os três. Há uma oscilação. Mas quando eu deixo de cuidar de um, eu deixo de cuidar da totalidade, da minha essência, não é? Então, repito, o corpo ele é importante não apenas para a questão mediúnica, não apenas para a Umbanda, porque ele é vital, porque ele é a minha essência nesta vida, aqui também. Ele pode não ser a essência essencial, digamos assim, brincando, afinal uma hora ele vai ficar e eu sigo, mas ele é essencial para a encarnação ou eu não estaria aqui. Há pessoas que às vezes, por um acesso de espiritualidade egóica ou de ego espiritualizado ou supostamente espiritualizado, há pessoas que dizem assim: eu queria estar em outros planos, mesmo sem corpo, onde eu poderia ajudar muito mais as pessoas. Você está onde tem que estar. Se você está neste mundo, neste plano, nesta encarnação, porque aqui, já que você quer ajudar, ajude aqui. Quem quer ajudar, faz agora. Além disso, há pessoas neste plano que vieram com uma espiritualidade já muito avançada, digamos assim, não em termos comparativos, mas uma plenitude muito grande, uma expansão muito grande, e mesmo assim resolveram encarnar, porque a sua função é ajudar aqui. Então, se fosse para você dirigir o planeta, ou co-dirigir, tenha certeza de que você estaria lá. Mas não é, você está aqui. Então, o corpo não tem a sua importância apenas pela questão mediúnica, evidentemente, mas como o tema da nossa reflexão de hoje, da aula de hoje, do vídeo de hoje é a Umbanda e o corpo, então pensemos que o corpo é o primeiro terreiro que eu tenho. É aqui que o orixá se manifesta, no meu pensamento, na audição, na vidência, na incorporação, na psicografia, na psicofonia, na psicopictografia, no aspecto que for. Então, esse corpo é um terreiro. E como terreiro, ele deve ser cuidado, deve ser limpo, deve descansar, tem o direito ao prazer, comida, sexual, esporte, dormir bem, seja o que for. Não é um direito de todo cidadão, de todo indivíduo, todo cidadão e de todo médium. Então é esse cuidado que eu devo ter. O meu corpo é um terreiro, portanto ele é sagrado. Mas essa noção de sacralização, ela não é de uma visão ortodoxa cristã, em que o corpo é o inimigo e o espírito é o que vale, é o importante, né? Então, portanto, o corpo deve se abster dos prazeres da vida humana. Não, o corpo deve estar imerso nos prazeres da vida humana com equilíbrio, de uma forma que não me avilte, não me maltrate e não maltrate também o outro, não é? E não por uma questão de moralismo, mas por uma questão de respeito ao outro. Todas as relações precisam ser consentidas, precisam ser alegres, fazer bem a mim e ao outro, e não apenas a mim. Isso vale para a questão sexual, para a questão da alimentação,
para o esporte, para a dança, para o sono. Então a busca é o equilíbrio, é entender as polaridades e equilibrar isso também no corpo. E na vivência espiritual umbandista, não apenas umbandista, claro, mas é o tema da aula, é o tema do curso, nós temos os chamados preceitos, já falamos um pouquinho disso em outro encontro, em outra aula. E aqui quero revisar, repensar, mais uma vez focando no corpo. O preceito, por exemplo, para não se consumir álcool, não se ter relações sexuais antes de uma gira, em algumas casas depois também, diante de algumas obrigações, etc., etc., ele vem para uma potencialização de um trabalho espiritual. Por isso, inclusive, eu sugiro que revisemos a expressão muito comum em terreiros, e não só de Umbanda, corpo limpo, quando eu faço preceitos específicos para uma obrigação, para uma gira, porque ele pressupõe que, então, nos outros momentos o meu corpo é sujo. Pode não ser a intenção da expressão quando ela foi criada, mas vamos repensar? Então, assim, o meu corpo sempre é o meu corpo. O meu corpo, mesmo quando eu tenho algumas dificuldades, mesmo quando eu cometo excessos no sentido mais compreensível da palavra, mas vamos lembrar que abstinências impostas pela sociedade, pela cultura e mesmo pela religião, elas também são excessivas. O excesso não é só pelo consumo ou por fazer algo, mas também por não consumir ou deixar de fazer. Então, repito, é preciso o equilíbrio, é preciso verificar, é preciso entender o que me faz bem e o que me faz mal. E aí a gente entra também no domínio das quisilas. Algumas umbandas trabalham com quisilas temporárias, com quisilas extensas ou que duram a vida toda. Também já abordamos isso rapidamente no outro encontro, mas a visão é essa: se algo não me faz bem, eu deixo de consumir, eu deixo de fazer, mas isso não é porque vai necessariamente ofender o orixá, é para o meu equilíbrio. O orixá está ali, belo e formoso e vibrando por mim. Então, essas reflexões que nós temos, essas práticas, de acordo com cada casa, cada segmento, repito, nosso curso sempre é uma abordagem geral, não é uma colonização teológica, não é uma colonização de preceitos e doutrinas. Aqui temos acompanhando pessoas de vários segmentos umbandistas, ou não umbandistas também, evidentemente, pesquisadores, curiosos, interessados, simpatizantes, enfim. Existe uma variação muito grande, eu abordo um pouco em alguns dos meus livros, em algumas palestras, e aqui nós estamos lançando as sementes para que o diálogo entre nós mesmos, e para quem quiser compartilhar o vídeo, levar para sua casa, levar para o seu grupo de estudos, também aflore a partir dessas sementes. Bom, se o corpo eu na verdade eu não tenho um corpo, eu sou um corpo nessa encarnação, então eu preciso ver com muito cuidado, com muita atenção, com muito respeito, sem moralismos, entendendo a questão da ética mais do que a moral, e em outros momentos abordaremos um pouquinho disso com mais profundidade, a diferença entre ética, moral e moralismo, como eu faço em alguns dos meus livros, em alguns dos meus artigos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos ter uma escuta muito atenta para compreender a maneira como o outro, e isso incide também sobre o seu corpo, isso traduz o seu corpo traduz isso, como é que o outro vivencia os seus afetos, a sexualidade, a própria questão de gênero. Teremos um encontro, uma aula específica sobre isso, para que nós não comecemos a colocar etiquetas do que é legítimo ou do que não é legítimo. Então vamos aproveitar rapidamente para pensar no que seja ética e no que seja moral e moralismo. Como eu disse, veremos isso em outros momentos também, de forma diluída, mas aqui eu quero já aproveitar então. A ética significa eu ter, grosso modo, claro, né? Eu ter o respeito a mim e ao outro. A moral é um código e a ética é universal. E a moral, há variações, evidentemente, mas a ética é universal. Digamos assim, a moral ela já representa um conjunto, um código de um espaço e de um tempo. Um exemplo fácil. Segundo a ética, pensemos assim, num casal tradicional de há 100 anos, tá?
portanto, 1925. Tradicional, a mulher geralmente ficava em casa, o marido ia trabalhar fora, um casal heterossexual. A mulher se despedia do marido no portão com um selinho, um beijinho. Selinho, é do Camargo. Esse selinho, ele é antiético? Claro que não. Ele é ético porque ele é consentido. Ambas as partes consentem, traduzem o seu desejo e querem, portanto, dar o selinho. Mas ele era imoral para a maioria da sociedade? Sim. Como é que eu vou beijar alguém em público desse jeito, dar um selinho? Mesmo a pessoa sendo casada na igreja, mesmo a pessoa sendo casada no civil, poderia ser um escândalo. Por quê? Porque a moral da época, num tempo e num espaço definidos, colocava essa moral como algo imoral, algo inadequado, algo equivocado, mesmo que consentido e, portanto, ético. Então, este exemplo eu espero que brevemente facilite a compreensão do que é ético e do que é moral. Muito bem. E o moralismo? O moralismo é fácil de compreender. É aquilo, eu digo uma coisa em público e faço outra no privado. Não se pode fazer sexo antes do casamento. Então, eu, há 100 anos, homem heterossexual, não tinha relações sexuais com a minha noiva, como se ela não tivesse desejo, não é? E, por outro lado, tinha relações sexuais com outras mulheres, pagando ou não, que eu considerava menores, menos valorosas do que aquela que seria minha esposa. O fato de eu dizer uma coisa em público e fazer escondido outra é o moralismo. E o moralismo, além de eu não vivenciar plenamente o exemplo aqui da sexualidade, que não é só a relação sexual, mas também, eu não permito que o outro viva plenamente, porque se eu tenho outra mulher e considero que ela é menor, ela vale menos por ter relações sexuais comigo, eu estou podando. Se eu paguei para alguém, a pessoa está comigo pelo dinheiro, seja para se alimentar ou mesmo por uma questão de consumismo, porque a gente pode pensar naquela prostituição pela subsistência, e a de luxo, chamemos assim, mais voltado para o consumismo. Ela não está necessariamente de forma voluntária comigo. Então eu também estou podando o prazer dela, a existência dela, a individualidade. E o público, para quem eu digo assim, porque na verdade é um espetáculo, eu digo, olha, é errado isso e aquilo, eu também os estou podando, cortando de viverem com mais plenitude ou viverem plenamente a sua sexualidade, seus afetos e seus desejos. Então, esses valores, eles precisam sempre ser repensados à luz do que é ética, do que é moral e do que é moralismo. Eu tenho um texto sobre isso, vou postar lá no grupo de WhatsApp, claro, para a reflexão. E é por isso, e também postarei um texto sobre sacramentos na Umbanda, que a Umbanda reconhece como legítimas formas, nem toda a Umbanda, nem todos os segmentos, nem todas as casas, mas pensemos assim, nós temos uniões homoafetivas, uniões de pessoas trans, ou uma ou outra, uniões, bênçãos para trisais. Se é consentido, quem sou eu para dizer que um relacionamento precisa ser monogâmico ou não pode haver um trisal e tem que ser sempre um casal? São formas como as pessoas entendem de relacionamento e são éticas, se são consentidas, se são pessoas amadurecidas, mesmo que mais jovens, não importa, né? Se tem o devido à idade legal, etc, e etc. Então isso também evidentemente tem a ver com religião, como também tem a ver com a religião de Umbanda, a reflexão sobre doação de órgãos, sobre o aborto, sobre, como se diz, a inseminação artificial, a eutanásia. São reflexões que devem ser feitas à luz da ética e não da moral e do moralismo. Porque pensando inclusive na questão filosófica, na questão ética, na questão moral em si, se a Umbanda ela é pró-vida, e ela é pró-vida de forma inclusiva ou excludente, não é? No caso, por exemplo, de um suicida, evita-se de qualquer forma o suicídio, trabalha-se para que ele não aconteça, mas não se condena o suicida. Nós estamos falando de encarnação, de desencarne e de corpo físico. A mesma questão em relação ao aborto, cada caso é um caso, existem aspectos legais, existem situações e jamais se deve condenar alguém, e sim acolher
se trabalhar, se entender. Se falei dos suicidas, e repito aqui, estou lançando sementes, não estou nem discutindo, e muito menos com a pretensão de esgotar o assunto. E a pena de morte? Como fica a Umbanda diante disso? Mesmo que seja legalmente fundamentada a pena de morte, ou no caso brasileiro, que não é fundamentada legalmente, mas acontece a cada esquina, e principalmente contra a população preta e pobre, e de forma institucional. Então, como é que eu vou trabalhar esses aspectos? Eu estou falando de vida, eu estou falando de morte, eu estou falando de corpo. E por falar de vida, de morte, de corpo, nós temos também a importância dos rituais fúnebres na Umbanda, que tem uma variação maior do que dos cultos de nação, de casa para casa, de segmento para segmento, mas esses rituais ocorrem e a sua devida importância não é porque se eles não acontecerem a pessoa não vai ter paz do outro lado, mas assim como se entra nesta vida e existem os rituais não dogmáticos do ponto de vista da Umbanda, por exemplo, o batismo na Umbanda não tem uma visão dogmática. Se não se batizar, a pessoa é condenada e muito mais condenada eternamente. Não. Da mesma forma, a questão, abordando sacramentos, sacramentais, ritualísticas, a mesma coisa os rituais fúnebres, que são importantes para que a pessoa seja energizada, que haja um desligamento mais tranquilo. O desligamento muitas vezes já aconteceu, mas o espírito se prende, por vezes está perdido, precisa de cuidados. Energeticamente também aqueles que ficam, etc, etc. Então, vida e morte, corpo, encarnação, desencarne. Em todos esses processos, eu tenho o corpo como protagonista, que, aliás, nos meus estudos acadêmicos, principalmente no doutorado, há um teórico chamado Harry Pross, eu gosto muito dele, e o Harry Pross tem uma frase muito conhecida que é mais ou menos a seguinte: toda comunicação começa e termina no corpo. Às vezes as pessoas pensam que quando a gente estuda comunicação, a gente vai estudar transistor de rádio, hardware, software. Não necessariamente, pode até trabalhar com isso, pode estudar fenômenos na internet, como eu faço no meu doutorado, fenômenos ligados a Exu, por exemplo, a cursos de Exu, cursos virtuais ou não, enfim. Mas a comunicação é muito mais, e o Harry Pross é muito sagaz quando ele coloca que toda forma de comunicação começa e termina no corpo. E aí ele faz uma série de abordagens, outros autores que se baseiam no Pross, mas é muito interessante perceber o corpo é protagonista, ele não é algo para se jogar fora. Na aula sobre Umbanda e ecologia, eu vou novamente falar um pouquinho sobre o corpo. Espero que esta semente aqui germine, favoreça o diálogo, favoreça a relação de cada qual com o seu corpo, uma consciência maior da importância desse corpo na sua vida cotidiana e, claro, nas liturgias de Umbanda, nas práticas umbandistas. Abraço, gratidão e axé.